Sim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um programa, episódio, seja lá como for que você queiram chamar. Muito bem-vindo a mais um programa do nosso querido Quem Podcast, um programa que fala sobre tudo, negócios, empreendedorismo, crescimento, tecnologia, tudo. Você que tá ligadão o tempo todo nessa vibe, vem com a gente, vem no nosso programa, que você vai sair daqui forrado de informações o tempo todo. Um prazer muito grande estar com todos vocês, você que está nos acompanhando aí através do YouTube, através das nossas redes sociais, através da maravilhosa TV Vale do Sol, e convido você, mais uma vez, que ainda não está ligadinho aqui na TV Vale do Sol, abaixe o aplicativo lá na sua lojinha de aplicativos para que você possa acompanhar o tempo todo, todos os programas, vem novidade por aí, vem acompanhando com a gente aqui. E hoje eu quero tô muito feliz, hoje é um dia muito bacana, hoje vai ser um assunto bastante, como vou dizer, atual e necessário que a gente vai falar sobre hoje. Eu estou aqui com ele, uma pessoa, um grande amigo meu, um querido, uma pessoa que tem uma figura linda, marido da Vivi, pai da Julinha. Oi, Julinha, meu amor, tudo bem? Uma pessoa que eu já saí na porrada com ele algumas vezes, quer dizer, saí na porrada não, foi ele que bateu em mim, mais vezes. Santista e sofredora, assim como eu, estamos na segunda divisão, que desastre. Senhoras e senhores, meu amigo Júlio Carvalho, muito querido, meu querido, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Que bom. Pela bela introdução aí. Falei certo, né? Santista, sofredor. Falou, principalmente na parte do sofredor. Do sofredor, né? Por que a gente insiste? A gente insiste que o coração é besta, né? Não tem jeito, né? O coração, né? O coração sofre. E é verdade, a gente já se bateu algumas vezes no tempo de Muay Thai. Eu mais apanhei do que, né? Ele andou dando umas porradas na minha cara. Mas é alguém que eu sempre confiei bastante. E eu tô muito feliz, viu, Júlio? Que você esteja aqui com a gente hoje, falando de um assunto. Hoje o nosso assunto, nós vamos trabalhar hoje sobre o avanço que nós estamos tendo, né, Júlio, dentro das indústrias, dentro dessa tecnologia que vem chegando cada vez mais. Hoje a palavra, acho que inovação é a palavra-chave que nós podemos dizer hoje, né? Que nós vamos conversar bastante. Sim, hoje nós estamos num tsunami de informações. Muito. É uma revolução que jamais vista anteriormente. Né? Essa revolução 4.0 chegou para mudar totalmente a forma como nós nos comportamos, tanto fora da indústria como dentro da indústria. Como dentro da indústria. E pra gente começar, Júlio, eu não consegui descrever você 100%, porque eu não consegui falar exatamente a sua formação. A gente isso é uma coisa de louco. Eu queria que você se apresentasse para os nossos espectadores, quem está acompanhando a gente. Quem é o Júlio? O que você faz? Assim, como você chegou até aqui nesta sala para dar essa entrevista para nós? Bom, precisamos voltar um pouco no tempo, né? Vamos voltar. Vai mostrar um pouco a minha idade, né? Não sou mais tão jovem, né? Não fala isso não, que eu sou mais velho que você. Mas vamos lá. Tudo começou lá em 2004, tá? Com o apoio dos meus pais, primeiramente. Eu acho que a gente estava até conversando há pouco, né? O quão é importante isso. Exato. Né? Hoje em dia. E o meu pai, junto comigo, fomos aí numa indústria aqui da cidade, onde ele foi até o RH e perguntou: o que meu filho precisa estudar para ele trabalhar aqui nessa empresa? Olha isso. Né? Então, isso já louva um início muito bem preparado, Sim. né? Então, assim, lá em 2004, quando o meu pai foi comigo até essa indústria, né? Ele falou: você precisa fazer o Senai. Você precisa fazer o Senai ou o Cefet, né? Que é aqui em Cornélio, né? Hoje se tornou o TFPR. O TFPR, isso. Né? E eu doido para trabalhar. Mas naquele momento não podia porque não tinha nem completado ainda a maioridade. A maioridade. Justamente. Então, comecei a me preparar para isso, estudando para poder passar na faculdade e tal, na área de tecnologia. E nesse meio tempo, surgiu ali uma oportunidade de um treinamento ali fornecido pela própria Jumbo, né, empresa grande aqui da cidade, né? Então, havia uma prova onde você precisava se aplicar, passar e realizar esse curso para poder, né, se profissionalizar, para poder atuar em alguma área ali. Esse foi o meu início, né? Então, fiz a prova, passei lá entre a grande quantidade de candidatos lá
E aí começou a minha jornada, né, na área de trabalho. Você tinha quantos anos naquela época? Eu tinha 18 anos. 18 anos, já tava pronto pro mercado de trabalho, entrando ali. Eu tinha começado a trabalhar num escritório, né, de contabilidade, como office boy, na verdade. E aí, logo que eu soube que tinha passado na provinha, eu deixei e fui fazer o curso lá, né? Fazia ali no tempo que eu tinha. E muito rapidamente, até pela minha surpresa, fui contratado pela empresa. Que bom. Né, ali na Jumbo. Oportunidade, né? Foi oportunidade. Quis aproveitar, né? Sim. Até um espacinho para uma máxima que a gente ouve sempre, né? Que a oportunidade, ela não passa. Alguém pega, né? Alguém pega, exatamente. E eu peguei a minha, né? Exatamente. Naquele momento. Então, foi bacana porque eu pude vivenciar dentro da indústria o que era e eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer. Né? Então, logo que entrei ali no chão de fábrica, comecei a estudar, passei na UTF, que era o que eles tinham me recomendado na época, né? E tomei gosto por isso e não parei mais de estudar. Isso é legal, né, Júlio? Quando o local de trabalho que você está inicialmente ali, ele já te induz de alguma forma, olha, isso aqui é o que você precisa fazer para você continuar dentro dessa área que você tanto quer atuar. Isso é bacana quando a empresa faz isso, né? Na verdade, nós precisamos disso. Né? O papel da indústria, né, do mercado em si, ele precisa integrar as pessoas. Né? A gente estava falando há pouco, né, sobre o padrão de conduta que se exige para poder trabalhar. Né? Você não pode hoje entrar no mercado sem saber o padrão que se exige para você atuar naquele segmento, naquele setor. O segmento da indústria, por exemplo, ele é um setor mais conservador. Então você precisa ter um padrão de conduta, comportamento, né? Sim, não que os outros padrões sejam errados, mas eu acho que cada um tem a sua característica, né? Justamente. Enquanto na área de tecnologia você tem um pouco mais de abertura para poder inovar, ali no setor da indústria você precisa atender alguns padrões. Você vai atender um cliente, você vai estar compartilhando o seu dia com pessoas, né? Então você precisa ter um padrão de conduta para poder até respeitar o ambiente que você está inserido ali, né? E aí a engenharia veio na sua carreira? Justamente, eu comecei com tecnologia na UTFPR, né? Logo que eu terminei, eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de projetos. Eu tive aí o privilégio de ter algumas pessoas que me orientaram, né? Porque quando eu terminei o curso de tecnologia, eu ali na UTFPR, eu já estava inserido na área da qualidade, que é a área que eu atuo hoje. Né? E eu até aproveito aqui para falar que nós precisamos ter mentores na nossa vida. Independente do segmento, a mentoria, a orientação, o exemplo da conduta. Justamente. Tem que existir, né? Justamente. E dentro de casa eu tenho meus pais. Sim. Né? São os meus mentores. E fora de casa eu também tenho aí. Beijo pros dois que eu amo demais. Né? Então tenho o Manuel Carlos Neto, é um amigo, né? Que me ajudou nas escolhas que eu fiz. Esse curso de gestão de projetos foi um curso que ele me orientou, falou que eu não tinha muito mais a agregar conhecimento na área de qualidade, então falou, vai para a área de projetos, não me arrependo. Sim. Então fui para essa área, em seguida ali do MBA em gestão de projetos, eu iniciei o curso de engenharia mecânica, né? Ali em Londrina, complementar ao curso de tecnologia, então eu pude aproveitar as matérias que eu já tinha realizado ali na UTFPR. E em seguida disso, né, eu fui fazer mais uma pós-graduação. Né? Inclusive, concluí semana passada ali, gestão estratégica e econômica de negócios pela GV. Era um sonho estudar ali na GV. Sim, eu vou te falar que estudou muito bem ali. Então, assim, essa foi a minha trajetória de estudos, né? E enquanto isso, né, ali trabalhando na Jumbo, trabalhei por 12 anos ali na empresa, né? Também agradeço aí as pessoas que... Sim, a gente teve aqui conversando com a dona Neuza, né? Neuza, meu amor. E ela falou da importância de se estar estabilizado dentro de uma indústria, dentro de uma empresa. Independente de ser indústria, empresa ou não, é importante você estar estudado, você estar estruturado para aquilo que você se dispôs a fazer, né? Eu acho que isso é o marco, né? Inicial de tudo, né?
Justamente, né? O ambiente propício, né? Que ele te dá segurança para você poder explorar ao máximo o seu potencial, né? É tudo de bom, né? Então, assim, eu posso falar porque dentro ali da Jumbo, eu pude me conhecer um pouco melhor, né? Até aprimorar alguns conhecimentos que eu não sabia que eu tinha. Sim. Então, até hoje eu me classifico como um empreendedor. Ai, nós vamos falar disso já já. Mas ali dentro da empresa, eu já tive a oportunidade de ser um intraempreendedor. Você, dentro da empresa, você já fazer ali, desenvolver a sua ação empreendedora ali dentro. Justamente. Ali enquanto eu fui aprendendo, né? Além dos cursos que eu fiz, que eu fazia, eu sempre fui assim, entre aspas, né? Então, a partir dos 18 anos, eu percebi que eu tinha que estudar. Sim. Você tem que estudar. Lógico. Você quer chegar em algum lugar? Você tem que se preparar. Não tem jeito. Então, a partir desse momento, eu ingressei na indústria e eu vi que para eu me diferenciar, eu precisaria estar mais preparado. Então, além dos cursos que eu sempre fiz, né, continuo fazendo até hoje, eu não deixo de estudar. E eu falo isso em todo lugar que eu vou. Principalmente, Júlio, porque a área que você atua, eu penso que o time de 24 horas é o mínimo de tempo que uma tecnologia pode mudar. Concorda comigo? Hoje você tem um segmento tecnológico, eu vou dizer isso de um âmbito geral, em tudo. Amanhã você já tem outra coisa diferente, aquilo já mudou, outra coisa já veio. Se você não se atualizar, não se estudar, você não faz nada disso. Engraçado, né? Porque as pessoas entendem como estudar e ir pra escola. Sim, o livro. Estudar não é só isso. Então, quando eu falo para as pessoas, acho que até algumas pessoas acabam ficando um pouco chocadas. Eu falo que eu estudo todos os dias. Todo dia eu estudo alguma coisa, né? E é estudar além da escola. Eu acho que é isso que é importante, porque a escola ela te dá a base, mas aonde você explora realmente o potencial do que você aprendeu, quando você estuda. E isso é importante que você falou uma frase aí. A escola te dá a base. Dali pra frente é com você, não é verdade? Ela te dá as primeiras ferramentas. Costumo dizer o seguinte, a educação, ou a escola, ela te ensina como fazer, e aí ela te dá as ferramentas, uma construção. Vamos imaginar que fosse uma construção. Te dá uma colher de pedreiro, te dá uma enxada, te dá um negócio ali. Você que tem que começar a construir. Usar suas ferramentas da forma que você achar que, né? E corretamente também, né? A gente precisa. E aí eu falo de novo, né? A importância de ter um mentor para poder ele te mostrar qual é o caminho correto, porque quando a gente tá sozinho, a gente não consegue fazer as melhores escolhas. Você precisa aproveitar a experiência daquelas pessoas que já passaram por aquelas situações. Sim, nossa, importantíssimo isso. Então, assim, quanto mais as pessoas puderem ouvir, poderem tomar decisões mais assertivas, com base na experiência de pessoas, você vai chegar mais rápido. Mais rápido, São os atalhos. Não que não venham erros, né, Júlio? Não que você não vai passar por novos erros, talvez. E, inclusive, depois tem uma história pra contar sobre erros, né? Eu já cometi vários erros. Que bom. Ainda bem. Mas, além da escola, eu acho que foram esses erros que me fizeram me aperfeiçoar mais ainda e poder avançar. Não só como profissional, também como pessoa também, poder me entender, sabermos que somos pessoas limitadas. Sim. Né? E eu acho que é isso que faz com que a gente continue buscando, porque quando você acha que sabe tudo, você para de aprender. Você para de aprender, exatamente. Então são os erros que fazem com que a gente evolua, continue evoluindo. É um processo contínuo. Processo contínuo. Não para nunca, né? E sobre o Júlio empreendedor. Tô vendo ali na tua camiseta ali, a QS Soluções e Qualidades. Fala pra gente sobre hoje o seu trabalho com a QS ou QS, Soluções de Qualidade, enfim. Fala pra gente hoje dessa fase sua, desse empreendimento que você tem. Eu gostaria muito que você falasse pra nós um pouquinho sobre esse trabalho hoje, essa empresa sua, é uma startup, né? Que você tá querendo trazer pra nós. Sim, é isso mesmo. Conte-me tudo. Então, meu processo como empreendedor, ele começou ali em 2015. Foi minha primeira experiência com isso, quando eu saí para empreender, né? Eu ainda trabalhava ali na Jumbo, mas já comecei a estudar o mercado para poder empreender em alguma coisa, né? Comecei a trabalhar com uma fábrica de termoformagem. Foi a minha primeira experiência como empreendedor. Me lembro bem. Né? Então ali foi a minha terceira universidade, minha terceira graduação, onde eu aprendi muita coisa, que inclusive utilizo hoje, nessa nova fase, nessa nova empresa, que é a QS. A consultoria
sempre foi algo natural para mim, porque eu falei que eu era um intraempreendedor na empresa. Eu sempre fui consultor até de outras áreas, né? Gostei sempre disso, gosto muito disso. E quando saí ali da Jumbo, né, onde eu trabalhava, pessoas que já tinham trabalhado comigo ali, tinha tido alguma experiência comigo, continuavam me chamando: Júlio, você não implanta alguma coisa aqui na minha empresa? Você poderia me ajudar com isso? Eu não levava até tão a sério, porque eu tava numa outra pegada naquele momento, que era a empresa, a fábrica, né, de termoformagem, mas continuava fazendo trabalho de consultoria. E os trabalhos de consultoria, eles começaram a sobrepor a experiência com a fábrica. Entendi. Começou a crescer, né? Então, mais um aprendizado, né? Eu olhando para uma direção e o mercado me mostrando que eu deveria ir para outra. Para outra. Foi quando eu fui cada vez mais ingressando nisso, né? Na área de consultoria de gestão, mostrando a experiência que eu tinha dentro lá da Jumbo, né? E confesso até que no começo não acreditava que eu poderia empreender nessa área de qualidade. Eu achava que qualidade era só para dentro da empresa. Eu galgaria somente alguns cargos dentro da área da qualidade, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todos, né? Analista, técnico, planejador, engenheiro da qualidade. Passou por vários nichos, né? Para você. E outra, tudo isso foi uma construção também. Foi ferramentas que você foi, né, absorvendo aquilo para chegar até hoje, o desenvolvimento do seu trabalho hoje. Eu falo que ali na Jumbo, né, foi algo que foi um divisor de águas para mim, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes clientes. Eu acho que o grande diferencial ali tá aí. Para todas as pessoas que trabalharam comigo ali, continuam trabalhando, foi a dimensão dos clientes que a empresa ali atende, né? Então, Petrobras, Vale, Sandvik, Usiminas, GE, sabe? São grandes empresas, né? Então, pude aprender com eles. Referências de mercado industrial hoje, né? Se você for pensar, todos os projetos de infraestrutura, né? A Jumbo, ela atuava como um quarteirizador, vamos dizer assim, né? Na minha época. Então, a gente tinha uma certa relação com esses projetos de infraestrutura que estavam relacionados ao desenvolvimento do país, né? Então, algumas partes, pequenas partes, mas sim, a gente tinha esse contato com grandes clientes. Então... E até hoje, né? A gente fala de indústria, a gente precisa pensar nas grandes, né? Sim. Claro, existem as pequenas, né? Não menos importante para um desenvolvimento econômico, né? Mas isso é o bacana, porque tudo que eu aprendi lá com essas grandes empresas é a base do que eu ofereço hoje na minha empresa. E o que você oferece hoje? Vamos pensar na palavra que eu acho que é extremamente providencial a gente falar: gestão de qualidade. O que é uma gestão de qualidade dentro de um processo produtivo hoje? Então, a qualidade, ela existe algumas dimensões, qualidade, né? A princípio, a gente precisa dividir isso em duas. São elas a qualidade tangível e a intangível, né? Então, o cliente, ele tem essas duas perspectivas. Mas para isso se traduzir em ações efetivas, dessa qualidade que ele espera, em qualidade tangível e intangível, você precisa se planejar para isso, né? Não basta você somente ouvir o que o cliente quer e sair fazendo. E esse cliente, só te cortando um pouquinho, esse cliente a gente tem que pensar que tem que ser nos dois segmentos, né? B2B e B2C, né? Tem que ser cliente consumidor final, cliente indústria novamente, né? O meu universo, ele é mais voltado para o B2B. B2B. Mas ele se aplica também ao B2C, né? Então, ali eu tive essa oportunidade de poder vivenciar um pouco o que era isso, né? Aprender um pouco sobre qualidade. Então, eu trouxe isso para dentro da minha empresa, né? E para isso, eu tive que aprender um pouco mais sobre os processos que envolve, a atmosfera que envolve uma gestão da qualidade. Então, eu fui fazer cursos, né? Eu sou auditor líder da ISO 9001 também, né? Já vamos falar da ISO também. Isso foi algo que me ajudou muito a estruturar esse pensamento de qualidade para uma empresa, para uma indústria. E ela te dá uma receita de bolo, vamos dizer assim, para você poder entregar para o seu cliente o valor tangível e o intangível. E o que é o valor tangível e o que é o valor intangível hoje? O intangível é o valor percebido. Então, por exemplo, um atendimento, quando você dá atenção para o seu cliente, você consegue medir o quanto ele está engajado com a sua proposta? Entendi. Satisfeito aquilo? Satisfeito. Muitas vezes você não consegue medir isso. Não dá para mensurar isso, não né? Se traduz, isso. O tangível são as métricas que você consegue medir a quantidade de atendimento àquele requisito que ele gostaria que você cumprisse. Por exemplo, eu preciso que essa caneca
seja branca, conforme um padrão de qualidade. Entendi. Então existem padrões que você vai fazer comparativo. Isso que uma coisa que eu ia perguntar, assim, todo esse processo de gestão de qualidade segue padrões, segue regras, né? Segue regras, justamente. E a inteligência por trás de tudo isso é você usar todas as ferramentas que você tem disponível no mercado, na área de gestão, para poder adaptar o negócio da empresa para você entregar esse valor de forma mais fluida e tranquila. Tranquila, né? E com segurança. Porque a gente precisa pensar que todo processo industrial, nós estamos falando aqui de muita coisa que envolve um processo industrial. Embora nós vamos falar sobre a 4.0 daqui a pouco, mas embora a gente pense no processo, no produto final, todo o processo tem que ter uma padronização. Afinal de contas, eu tenho pessoas envolvidas, eu tenho equipamentos envolvidos, matéria-prima envolvida, processo de produção, testes, acredito eu, que passa por isso também, para aquilo poder chegar no consumidor final. Justamente. E a própria norma, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas a própria norma, ela te ajuda a você passar a mapear, né? Né? Tem uma coisa chamada fluxo de valor dentro da empresa, onde até estava falando esses dias com um cliente nosso, né? Sobre esse fluxo de valor, que é a espinha dorsal da empresa. É tudo que agrega valor ao cliente. Então, a empresa, ela precisa ter isso em mente, isso precisa estar claro. Isso entra dentro daquela análise 8D que a gente fala, né, também, né, que é a espinha de peixe que a gente trabalha aquilo. O fluxo de valor é quais são as atividades-chave da empresa que você agrega valor para o cliente. Por exemplo, eu quero vender uma caneca. Sim. Mas para isso eu preciso produzir a caneca, eu preciso desenvolver a caneca, eu preciso fazer várias atividades. E quais atividades realmente agrega valor? Valor ali, um processo de venda, um processo de captação de requisitos. Tá agregando valor? Tem que avaliar. Matéria-prima? Matéria-prima agrega valor. Agrega valor. Operação agrega valor. Então você precisa avaliar o que realmente agrega ou não agrega valor ali no seu fluxo de valor. Então a qualidade, ela te ajuda a estruturar todo esse fluxo e todos esses processos que envolvem isso para poder você conseguir entregar com eficácia aquilo que o cliente quer. E aquilo que você se propõe a fazer também. Justamente. Né? Atendendo requisitos, né? Atendendo os requisitos tanto... Nós temos diversos tipos de requisitos, né? São os requisitos aplicáveis, requisitos não aplicáveis, tem toda uma terminologia que a gente precisa entender. Tem os requisitos obrigatórios, requisitos não obrigatórios, né? Dentro da própria norma, a gente fala sobre as partes interessadas, né? O contexto da organização. São diversas áreas que a gente precisa fazer uma análise crítica, né? Do quão profundo é aquilo para você desenvolver um processo e cuidar daquilo realmente. E o que você tá falando para mim, Júlio, é bem bacana o pessoal que tá assistindo a gente. Eu não tô falando somente, quando a gente fala de indústria, vem na cabeça das pessoas aquelas peças gigantescas, aquele negócio. Tudo que o Júlio tá falando pra gente aqui hoje se aplica numa pessoa que faz bolo para vender. Justamente. Então, se a gente for analisar isso, não a grosso modo, mas refinado mesmo, a gente for pensar assim, o processo de produção, matéria-prima, metodologia de como aquilo é feito, como aquilo é entregue, né? O processo de gestão em coisas simples. E isso traz para nós a excelência da produção. Isso que o serviço que eu presto, eu aplico na minha empresa. Sim. O atendimento Talvez você tenha que ser o primeiro, vamos dizer assim, a cobaia, né? Para saber se aquilo realmente vai vincular. Justamente. E, inclusive, muitas coisas que eu implanto na minha empresa, eu vendo isso como serviço. Então, a primeira experiência sempre é a minha empresa. Eu sempre faço isso, né? Eu tenho isso como premissa, não de agora, não como empreendedor, mas desde quando eu era um intraempreendedor. Eu sempre me expus aos problemas. Isso é uma coisa que eu tenho muito valor e eu carrego comigo sempre, né? Eu sempre me joguei para poder solucionar problemas. Isso agrega valor. Né? Então, assim, isso é algo que eu continuo praticando, né? Eu tenho tido bons resultados com isso, né? Então, hoje eu falo muito de qualidade, mas eu também atendo outras áreas também, né? Outros modelos de gestão. Agora, acabei de estudar muito aí sobre gestão estratégica e econômica de negócio. Então, para eu poder vender esse serviço para o meu cliente, eu aplico gestão estratégica na minha empresa. E eu acho essa questão de gestão estratégica algo tão brilhante, porque o mercado está cada vez mais concorrido. A gente tem aí, a gente vai falar disso também. Se deixar, a gente vai falar até 2h da tarde, viu, Rô? Você se lascou hoje comigo aqui. A tecnologia, ela
é uma baita de uma ferramenta, ela te auxilia em muita coisa, mas a própria tecnologia pode ser uma grande concorrente sua. Justamente, ela pode te atrapalhar, né? Então, é por isso que você precisa ter estratégia. Quais as ferramentas que eu vou utilizar no meu negócio? Nem todas são aplicáveis, nem todas são, né? Então, eu trabalho com a parte de consultoria. Você precisa entender o seu contexto. Você precisa entender qual é a direção do seu negócio. E aí que começa a fazer sentido a missão, visão e valores. Não basta ter uma missão, visão e valores pregada na parede. Ela precisa fazer sentido. E você precisa alinhar todo o seu fluxo de valor, que a gente falou antes, com a sua visão. E isso que a gente fala... Eu acho interessante quando a gente trabalha a questão de missão, visão e valores. São 3 conceitos tão diferentes, mas precisam estar juntos. Eles precisam se convergir. Precisa, porque principalmente eu acho muito importante a visão para o empreendedor, né? A visão, né? Eu não sei se todos que se propõem a criar uma visão da empresa, né, da onde você quer chegar, tem claro o significado real, né? Porque a visão, ela precisa ser traduzida aonde você quer chegar, ela precisa ser medida, não é algo abstrato, né? Então, se você olhar no meu site mesmo, eu tenho uma visão. A minha visão tem uma data de chegada. Mas ela pode ser revisada? Sim, ela pode, mas até aquele momento é aquela visão. É aquela visão. Eu estou buscando isso. E você concorda comigo que a visão teria que ser trabalhada? Quando a gente vai criar isso, eu acho que tinha que estar todos os envolvidos no segmento, acho que tinha que trabalhar juntos? Então, a visão, ela precisa traduzir a vontade do dono da empresa. Primeiro de tudo, a vontade do dono. Eu vejo que isso é um grande diferencial das empresas que eu atendo. É claro que nós temos também, temos pessoas ali coadjuvantes dentro da empresa que tornam a empresa diferencial. Sim. São pessoas que acabam sendo até um diferencial competitivo. Mas o dono, ele representa muito o que é a essência da empresa. Então, às vezes, se dentro da essência da empresa, ele quer colocar a tecnologia, a inovação dentro da visão, dentro da empresa, dentro do negócio, e não faz parte da essência do dono, eu digo que vai ser algo bem difícil. Olha o mentor aí. Olha a mentoria aí, né? Sim. Esse é o mentor do empreendimento, desse segmento. Não é algo espontâneo. A empresa, ela precisa ser estudada e planejada. Até esses dias atrás, né, eu estava num cliente, né, e ele até me perguntou, assim, eu quero colocar a inovação dentro da minha indústria, mas eu não consigo. E ele me perguntou, mas por que eu não consigo? Eu falei assim, porque o projeto de inovação é do CPF, não do CNPJ. Gostei disso. Nossa, vou adotar isso daí. Adorei. Então, assim, para você traduzir isso para dentro da empresa, né, eu digo assim que a essência da empresa, ela precisa estar documentada, né? Ela precisa, o movimento que a empresa precisa fazer, ele tem que ser direcionado e canalizado as energias, até porque os nossos recursos, eles são escassos. Sim. Ninguém tem recurso disponível, nem de pessoa, de dinheiro, nem nada. Se você não foca a direção para onde você quer ir, cada um vai para um lado. Vai para um lado, você perde no meio do caminho, como é que você junta tudo depois? Então, assim, eu vejo que o dono da empresa, ele precisa traduzir o que ele quer através da visão, missão e valores. E a partir daí, você começar a estruturar isso, né? A gente chama de fazer um efeito cascata dentro da empresa e traduzir isso em ações dentro da empresa. Como descrever um cargo. Eu quero inovação na minha empresa. Legal. Você quer inovação, mas dentro ali do RH, por exemplo, você tem treinamentos de inovação? Eu não tenho, mas como que você quer inovação na sua empresa? Exatamente. Como é que eu vou aplicar a inovação se eu não tenho esse, né? Legal. Então, assim, a qualidade, voltando um pouco para a qualidade, ela te ajuda a estruturar tudo isso. A te dar uma direção, a te dar clareza de onde você quer chegar, né? Hoje se fala muito sobre estratégia da qualidade, né? Então, como você utilizar isso como um diferencial competitivo para sua empresa. E eu tô atuando dessa forma, entendeu? Então, eu tô tentando dar a minha visão, experiência, né? Então, eu já sou uma pessoa que tenho aí uma certa experiência nessa área, né? Tenho vivido aí atendendo empresas de diversos portes, né? Tanto na região como aqui em São Paulo também, a gente tem clientes também que... Então, a gente consegue ter essa percepção de qual é o comportamento da indústria, para onde está indo, o nosso segmento, o quão conservador ele é, como ele está aberto para poder receber realmente inovação. Aí eu vejo que
sobre isso que eu acabei de falar há pouco, né? Sobre a essência. A pessoa quer mudar, mas ele está traduzindo essa necessidade em ações dentro da empresa? Isso precisa ser feito como um movimento estudado e planejado. Não é espontâneo, vai acontecer, todo mundo vai se engajar. Primeiro porque eu preciso saber o ponto final, né? Eu acho que você tem que pensar lá na frente, primeiro, para depois você voltar e complementar o processo. Justamente, é por isso que a gente precisa de se basear em alguma coisa. Então aí começa, né, todas as ferramentas que nós temos disponíveis, que você tinha comentado, para poder nos auxiliar. Então aí tem o benchmarking, que não é teoria, é prática. É prática, tem o benchmarking, tem ali as pesquisas de mercado, que são ferramentas que você pode usar, a própria gestão estratégica, o próprio BSC. Então temos diversas ferramentas que, bem aplicadas, elas vão te dando uma direção mais assertiva. É certo que você vai acertar? Não. O mercado, ele é volátil. Amanhã ele mudou. Mas ela vai te dar uma direção aonde você vai conseguir seguir um plano estruturado e medir e ajustar a sua rota durante essa jornada. Então as ferramentas vão te ajudando nisso. E isso não é a curto prazo, né, Júlio? Não é a curto prazo. Para você adquirir, né? A gente fala muito nas consultorias sobre maturidade organizacional. Tem como você medir, né, a maturidade organizacional de uma empresa. Você pode medir de várias formas. Se você está conseguindo cumprir a estratégia da empresa, né, se você está conseguindo crescer da maneira como você gostaria, o movimento que você está mudando. Eu estou mudando para agora uma empresa mais de inovação. Eu estou conseguindo fazer esse movimento. Então você consegue medir se você está conseguindo através da leitura da sua maturidade organizacional, o quão essas pessoas estão preparadas para poder fazer essas mudanças, né? Exatamente. Então você precisa avaliar isso também. É difícil, não é fácil você conquistar uma maturidade organizacional adequada para você poder ser uma empresa dinâmica, entendeu? As pessoas estarem alinhadas com o ambiente externo e interno da empresa. Isso precisa ser levado em conta. Porque hoje, ao mesmo tempo que você precisa olhar para dentro, você precisa olhar para fora. São dois, não são paralelos, né? Não, eles não estão mais. juntos, não mais, né? Não mais. A própria norma ISO 9001, ela evoluiu nesse sentido, né? Então, se você observar as evoluções, as revisões da própria norma, você vê que até ali uma versão antes de 2008, por exemplo, ela olhava muito para dentro da empresa, para os processos, né? Hoje ela fala muito sobre contexto, ela fala muito sobre risco, né? Ela fala sobre as partes interessadas, todas elas. E isso é uma coisa que eu quero trazer muito isso pro meu espectador agora. A gente sabe muito, ouve-se muito, as pessoas têm o tempo todo aí jorrando na cabeça da gente sobre as normas ISO, a importância de se ter, né? Eu não faço ideia de quantas são nas ISOs, eu não faço a menor ideia. Eu conheço algumas, né? Inclusive você tem a 9001 que você trabalha, a 3834, né? Processo de soldagem, né? Isso mesmo. Eu achei genial aquilo. É uma coisa mais recente, né? Sim, essa última, é mais né? recente, É mais recente, né? E assim, eu queria que você desse um panorama para o nosso espectador, o que são as ISOs e a importância da indústria buscar isso, né? Para entrar, assim, como quesito de disputa no mercado, talvez, né? As normas ISO, né, são milhares de normas, tá? Inclusive a que eu mais conheço é a 9001 e a 3834, são as normas que eu trabalho com implementações e certificações, tá? O que são essas normas? São conjuntos de boas práticas. Então, no mundo inteiro, nós temos comitês, aonde são avaliados os movimentos que o mercado faz. Até mesmo para a questão evolutiva do mercado. É nacional ou não? Não, é internacional. É internacional, né? Isso é uma norma internacional, né? Inclusive, a própria norma ISO 9001 é da minha idade. Ela nasceu em 87. Não, eu acho que a 9001, como processo de padronização de produção, essas coisas, talvez seja a mais buscada. Ela é a mais conhecida. Ela é mais conhecida, né? A 9001, ela é um conjunto de boas práticas na área de qualidade. Ela tem uma abordagem baseada em processos, então você consegue fatiar todo o fluxo de valor da empresa em processos, né? E você vai cascateando isso para ficar mais gerenciável.
né? Em resumo, seria isso. Então, você consegue fatiar todos os processos da empresa, entender o que cada processo contribui para aquele fluxo de valor e poder gerenciar de forma que você consiga alcançar o resultado do cliente de forma eficaz, sem desperdício. Tempo, Eu sempre tive uma curiosidade. Quando a gente fala de ISO, na implementação da ISO, vamos pensar assim, ele precisa... A gente sabe que não é um negócio fácil de, né, você adquirir esse... Eu vou usar o termo selo, talvez. Não sei se seria interessante usar isso. Mas não é fácil. E também não é em um mês que você faz. Não. Na verdade, assim, eu recomendo, né, nas minhas consultorias, que a ISO 9001, ela seja buscada, primeiramente, a implementação. Não é, né, quase que é unânime, né, os clientes chegarem, eu preciso implantar a ISO 9001 para atender um cliente. Mas ela vai muito além disso, né, porque, justamente, para muita gente, ela é um selo de qualidade, né, que ela chancela que aquela empresa tem qualidade nos processos. No processo, isso. Mas... É um pouco arriscado dessa forma. Por quê? Porque quando a necessidade de se implantar ISO, ela parte de um requisito de um cliente e você precisa de velocidade para poder implantar, você pode deixar coisas importantes no meio do caminho. Entendi. Que são, né? Então, ontem mesmo até falei sobre isso num vídeo que eu postei no LinkedIn, que é sobre a conscientização, engajamento, liderança, que fazem parte dos princípios da gestão. Então, quando você quer buscar velocidade para poder atender um requisito de um cliente, né, buscando essa certificação, você pode não dar a devida importância para esse desenvolvimento da liderança. Inclusive, muitos serviços que eu faço, eu vejo falha nesse ponto, porque não foi preparado adequadamente a conscientização da própria liderança, o que representa a ISO para a empresa. E para muitos, a ISO é apenas um requisito de cliente. Ela esquece que aquilo também tem que ser um requisito para a empresa. Para a empresa melhorar. Para os envolvidos todos, né? Para os envolvidos, para a empresa ter produtividade, para a empresa não desperdiçar os recursos, para a empresa ser produtiva, né? Para a empresa crescer, para a empresa faturar mais. Eu gosto de falar muito sobre... eu aprendi isso, inclusive, na minha experiência na Jumbo ali, a qualidade tem que dar lucro. Lógico. Né? Quando você faz, principalmente se precisar mudar processo produtivo. Justamente, a qualidade está ali como ferramenta, como meio para a empresa prosperar, entendeu? E esse é um ponto, né, que... eu tento me conectar aí agora, né, através da tecnologia, tentando dar mais sentido para isso. Porque eu vejo que a qualidade fica muito no aspecto intangível para as pessoas, porque elas não possuem os dados para poder tomar as decisões corretas, entendeu? Então ela fica muito no aspecto do intangível. Falta dados de análise para você poder precificar aquilo, até para você justificar investimentos dentro de um... Eu ia chegar nesse ponto, né? Principalmente porque, assim, é uma dúvida também que quando a gente fala da implementação de uma gestão de processo de produção, alguma coisa, eu preciso necessariamente mudar o processo ou não? Aquilo vai ser implementado dentro do processo que você tem dentro da sua empresa? Ou não, isso aqui tem que ser assim. Não, o seu é assim, a gente pode implementar alguma coisa de melhoria de qualidade nisso que você já tem. Então, esse é um ponto importante que você falou agora, porque a nossa indústria, ela atua de uma forma mais conservadora. Os movimentos que ela faz, elas são um pouco mais demorados, até por vários aspectos, tanto interno como externos também, né? Falta de incentivos e tal. Então, ela é muito resistente à mudança. A mudanças, né? Então, mudança custa caro. Mudança custa caro. Custa caro. Então, ela tende, não tô dizendo que isso é uma regra, mas isso acontece porque eu tô no mercado. Você aproveitar as melhores práticas de outras empresas, isso também é um risco, porque você aproveita uma prática de um consultor, que seja, ou de uma pessoa que viu algo numa outra empresa e traz para dentro da sua empresa, e você perde a essência, o know-how da sua empresa. E aquilo não é nem aplicável ali dentro. Pode ser aplicável, mas você precisa se adequar. Sim. E se adequar também custa caro, porque também é mudança. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Porque você precisa não... É complicado você implantar um sistema de gestão, mas a forma com que você faz é a total diferença no resultado. Entendi. Porque você precisa aproveitar ao máximo, né, os processos existentes na empresa. É claro que vai ser preciso adequar alguma coisa? Com certeza. Com certeza vai precisar adequar. Eu acho que todo processo de mudança não precisa necessariamente
necessariamente ser transformar ou refazer aquilo, mas um processo de mudança, alguma coisa aqui, porque senão não é processo de mudança também, né, Júlio? Então, mas não é isso que acontece no mercado. A maioria tenta... Mesmo assim ainda... E esse é um problema, porque todo mundo tenta aproveitar o que já está pronto. O que já está pronto. Por conta da velocidade, porque às vezes um cliente pediu para implantar uma certificação que era um requisito. Eu tenho um exemplo oposto a isso. Numa empresa que eu implantei a ISO 9001 agora, recente, não é uma indústria, é uma empresa de consultoria na área contábil. Eles fazem diligenciamento de projetos, fazem auditoria na área contábil, né? Porque a gente precisa entender isso também, né, Júlio? O processo de produção não é a fábrica. Eu digo... Na fábrica, né? Ou a máquina, não é. Eu trocaria até a palavra produção para operação. Operação, né? Então, operação você se aplica tanto a serviços, como a produto, como a projetos, né? Então, assim, eu implantei aí nessa empresa e eu consegui ver o resultado de um trabalho que parte da essência da empresa. Olha o CPF aí, ó. Você vê a preocupação. Nenhum cliente exigiu deles. Então eu tenho a experiência. Eles que tomaram a iniciativa. Eu quero ser ISO 9001 porque eu vejo que isso é relevante para o meu negócio. E hoje eles estão expandindo aí, né? Acabaram de abrir mais um escritório ali na Argentina agora, estão expandindo para fora. Olha, já. Bacana. É uma empresa grande, né? No segmento deles. Eu até soube que recentemente fui fazer uma visita a eles, que eles são a primeira empresa certificada ISO 9001 do setor deles. Porque no setor de contabilidade, né? Algo assim... Da área deles, inusitado até, eu diria. Então você vê realmente a relevância que tem quando parte da essência do CPF, essa vontade. Isso torna o processo mais dinâmico, mais fluido, mais relevante para todos. Porque as pessoas começam a ver valor naquilo. Então, essa é a diferença. Quando você olha muito para o cliente, para fora, você acaba esquecendo da parte interna. E o seu processo, ele precisa ser dinâmico também. Ele é importante. Eu não posso fazer qualidade a qualquer custo. A qualidade tem um custo. Lógico. Entendeu? Então, você precisa olhar para dentro e para fora. É uma combinação desses dois fatores, desses ambientes. Você tem requisitos externos para você cumprir, mas você tem requisito interno. A vontade do dono é um requisito. É o primeiro, talvez. Você precisa. Né? Primeiro, quero fazer. Muitos esquecem isso. Quero fazer. Isso tem que ser relevante enquanto você está fazendo o processo de implementação. De qualquer modelo de gestão, nós temos vários. A qualidade é um deles que eu trabalho, mas tem gestão de produto, gestão de projeto, gestão de negócio, gestão de processo. E Júlio, a gente pensa assim na ISO, né? Cara, é muito louco isso, porque um selo faz diferença, né? No mercado, né? Quando você joga sua cara lá no mercado, você já vende um processo de certificação, você está certificado. Assim, você entra para concorrência forte. Essa chancela, ela é sim um diferencial competitivo no mercado. Por quê? Porque quando você obtém esse certificado, né, é uma terceira parte, né, que avalia. Então, nós temos vários modos de obter uma certificação, né? Por exemplo, fora do Brasil, a 9001, aqui também, mas é uma boa prática você se autodeclarar. É algo que as pessoas não sabem muito aqui. Então, as pessoas buscam muito algo que simbolize o certificado. Eu tenho certificado na parede da ISO 9001. Esquece da essência que a norma Mas traz. O que significa aquele papel ali, né? Então, isso é o mais importante. Mas sim, ela é um diferencial para hoje em dia no mercado, porque ela traz junto com ela, né, toda essa estruturação que você precisa fazer na sua empresa para você obter ela. Até porque você não obtém e acabou aí. Não, você passa por processos de manutenção da certificação, né? Periodicamente o auditor ele vai voltar ali para poder... Isso é incrível. Manutenção da certificação. Sim. Não adianta você adquirir aquilo se você não executar aquilo para sempre fazer a manutenção daquilo. Então, tanto é que eu falo muito sobre essa questão da essência, né? E eu vejo muitas empresas adotando as mesmas práticas até para manutenção. Por exemplo, eu faço auditorias. Estava agora em São Paulo semana passada fazendo um processo de auditoria da 9001 numa empresa que ia receber a certificadora. Então, muitas empresas, elas adotam as mesmas práticas. Então, próximo da auditoria de manutenção, onde uma terceira parte vai vir a avaliar todo o processo, né? E recomendar a manutenção do certificado,
eu gosto de fazer um pouco diferente. Eu falo isso porque eu já tive na posição do outro lado, como gestor de qualidade, né? Eu fui 6 anos gerente da qualidade ali da Jumbo e eu mudei o processo de auditoria lá. Eu fazia, ao invés de fazer a auditoria toda num momento, num período antes da auditoria, eu fazia cada mês um processo. Um processo. Porque a qualidade, ela tem que fazer parte do dia a dia da empresa. Não pode fazer parte de uma semana da empresa. Na semana da certificação. Então, assim... Arruma a casa. Eu acredito muito nisso. Eu trabalho com isso porque eu acredito, porque eu já fiz isso na prática, né? Por exemplo, a própria formação do time de auditores, por exemplo, foi uma outra recomendação que eu fiz ali para o meu cliente na semana passada. Formar auditores em todas as áreas. É assim que você dissemina a qualidade dentro da empresa. Entendi. Então, eu gosto de trabalhar isso porque quando eu era um auditor líder dentro da empresa, eu formei um auditor no RH, eu formei um auditor no PCP, na fábrica, na montagem. É importante isso, Júlio, porque você forma pessoas que vão entender daquele padrão. Não, e outra, você cria uma autoridade naquela pessoa e você delega isso. Porque eu era o representante da direção ali na época. Mas quando você vai dividindo o fardo, porque dentro de cada processo, as pessoas que têm dúvida, alguma coisa, elas vão encontrar naquela pessoa que é o auditor um suporte dentro do próprio departamento. Então você começa a delegar. Então isso é estratégia de qualidade. E é importante também porque você tem pessoas preparadas para aquilo. Você não centraliza numa única pessoa, num único processo. Aí você me pergunta, mas isso é uma boa prática do mercado? Isso é estratégia de qualidade. Estratégia de qualidade. Eu montei essa estratégia. É claro, eu não criei. Você criou sozinho. Eu devo ter lido alguma coisa, adaptou, puxou ali e tal. Eu criei minha forma de trabalho. Então, eu fui me adequando porque dentro da minha estratégia de trabalho, isso era relevante para mim. Por quê? Porque isso ia diminuir o meu fardo que eu estava carregando. Sim. De carregar a responsabilidade de implementar realmente qualidade no dia a dia da empresa. Então eu fui delegando, eu fui buscando estratégias de fazer isso dentro da empresa. Sim. Né? Então é isso que precisa ser pensado. Quando você vai implantar uma metodologia de inspeção, uma metodologia de análise de causa de problemas. Existe uma boa prática, todo mundo faz igual? Eu tento fazer diferente. Por que diferente, Júlio? Porque cada empresa é diferente. É isso, é o processo de produção diferente. Não precisa, é aquilo que você acabou de falar, trazer o processo de uma outra empresa que não é aplicável na sua, né? Se eu perguntar para você agora, o que é qualidade? Você vai falar uma coisa diferente do que eu penso que é qualidade. Sim. Então, mudou as pessoas, mudou o significado. Você precisa analisar o ambiente, precisa ser algo personalizado para aquela empresa. Sim. Então, assim, isso é estratégia. Quando eu vou fazer as minhas consultorias, uma das primeiras partes que eu deixo bem claro para meus clientes é que o meu trabalho é um pouco mais demorado. Por quê? Porque eu prefiro fazer um diagnóstico do ambiente da empresa. Eu ando na empresa, às vezes eu fico 2, 3, uma semana avaliando. Mas todo mundo adere? Não. Não, eu quero um certificado na parede. Então tudo bem, contrata outra empresa. Não sou eu que vou fazer isso pra você. Eu prefiro não fazer, entendeu? Porque eu prefiro seguir uma linha, sabe quando o time tá ganhando? Sei. Então, em todos os clientes que eu volto, eu tenho o prazer de ouvir que foi feito um bom trabalho e tenho as portas abertas para poder retornar lá. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Entendi. Né? Que é uma forma que dá certo e que ela tem continuidade. Aquilo precisa ter manutenção, né? O processo precisa seguir, nunca estagnar, sempre evoluir. Sempre evoluir. A própria norma, ela fala muito sobre melhoria contínua, né? Ela é um mantra, não só para a empresa, mas para as pessoas, né? Eu aprendi muito trabalhando com gestão de qualidade, porque é um universo que você realmente entende que você nunca sabe tudo. Você vai ver, mas eu domino a parte de recursos humanos da norma, né? Que é a parte de pessoas, né? A gente fala recursos humanos, mas não tem recursos humanos escrito lá dentro, né? A gente que usa esse termo por conta do departamento, mas fala sobre pessoas. Sobre pessoas. As pessoas precisam ser treinadas, precisam ser engajadas e tal. Então, assim, você acha que domina alguma área da ISO, você vai em alguma empresa e fala assim, caramba, aprendi mais uma. É outra história, né? É outra empresa. Muda. Então, assim, a norma, ela ajuda muito a gente a evoluir como pessoa também. E é legal, Júlio, a gente falar das ISOs. Hoje é algo assim... Nós falamos sobre isso, né? A tecnologia, ela hoje é uma, amanhã é outra, é outra, é outra. E nós evoluímos ao longo dos anos, né? Nesse processo industrial, desde ano de 1700 e cororó, que a gente tinha lá a primeira revolução industrial, quando começou lá atrás. E hoje
hoje nós estamos chegando nessa indústria que a gente está chamando da indústria 4.0, né? Que é uma indústria que ela já nasce pronta para as padronizações, porque a 4.0 hoje é a tecnologia. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Júlio, hoje a importância dessas certificações, como está o mercado hoje em relação à industrialização brasileira, principalmente. A gente é um país, embora nós tenhamos aí o agro como a principal cavalo que puxa a gente ali, mas como está o processo industrial brasileiro hoje, né? Vamos falar desse cenário nacional. A indústria 4.0 chegou no Brasil? Ela chegou no Brasil, né? Ela ainda é pouco difundida na dimensão que a gente precisa para poder realmente ter representatividade no mundo, né? O Brasil ainda nesse ponto é um país emergente, né? Então nós temos aí alguns países que são referência para nós, aí a China, né? A própria Estados Unidos, sim. Canadá também é referência nesse aspecto, com os maiores investimentos na área da indústria 4.0. A 4.0 ela começou na Alemanha, né? Isso, ela começou na Alemanha, né? Ela começou ali, ela é bem antiga, mas ela foi estruturada da forma que ela é conhecida hoje, ali na Alemanha. Ela foi bastante difundida ali no ano de 2010, ali naquela época, né? Então, onde eles setorizaram, vamos dizer assim, a indústria 4.0. Então, através da integração de tecnologias na indústria. Né? Então, nós temos aí Big Data, temos a parte de cibersegurança, internet das coisas, manufatura aditiva, né? Com impressoras 3D, inteligência artificial, né? Robôs autônomos, né? Temos também a parte de Big Data, já falei, né? Também. Bom, tem várias, na verdade, são 9 áreas, né? Ali dentro da indústria 4.0. E no Brasil, o Brasil, comparado ao restante do mundo, ele está, vamos dizer assim, engatinhando. Ele está engatinhando, né? Até eu fui buscar alguns dados, né? Por conta dos projetos que eu estou desenvolvendo, a gente vai falar depois, né? Alguns projetos nessa área da indústria 4.0 e eu fiquei até um pouco chocado com o que eu encontrei, né? Que o Brasil aí, ele é 4 vezes menos produtivo do que os países mais produtivos aí, como Estados Unidos e tal, Canadá, China. Nossa, isso é muito significativo, né, Júlio? 4 vezes. Então, até teve um case, né, que eu fui buscar, sabia mais. Uma companhia aérea que atua nos Estados Unidos e aqui, né, eles fizeram uma medição, né, da produtividade das pessoas no preparo de uma aeronave para voo. Enquanto aqui no Brasil você precisa do envolvimento de 15 pessoas, lá nos Estados Unidos você precisa de 3 a 4 para fazer o mesmo trabalho. Nossa. Então isso realmente demonstra, é o mesmo cenário, é a mesma companhia. E isso é estranho, né? Porque a gente tem as informações, né? A Embraer é a maior fábrica de aviões do mundo. Eu tô falando tipo como serviço, serviço, né? Como né? serviço, né? Aí é como indústria, né? Mas como serviço, né? No preparo ali do voo, esse é um case bem relevante para mim, que realmente demonstra que nós estamos atrás. Muito atrás. Porque eles conseguem utilizar a tecnologia de forma integrada, substituindo aquelas tarefas que são repetitivas por inteligência, por alguma ferramenta, né? Então eles têm essa facilidade de poder integrar, até porque o ambiente em que eles vivem, né, está muito, a atmosfera é propícia para inovação, né? Então a forma, o modelo mental deles já está muito direcionado para isso. Entendi. Né? E nós estamos atrás, e aí eu acredito isso também, né? A nossa indústria está um pouco velha. Ela está obsoleta? Não digo obsoleta, né? Mas e isso eu não digo, não é uma crítica aos empresários, não. Pelo contrário, eles são super-heróis. Fazemos o que podemos com as armas que temos. Justamente, nós não temos o incentivo necessário para que nós pudéssemos ser aquilo que nós queremos ser. E isso muda um cenário nacional, né? E isso poderia ser aproveitado até como uma oportunidade, né? Mas será que a nossa escola oferece esse tipo de solução? Sim. Então, isso poderia ser uma oportunidade bem aproveitada, né? Então, nossos alunos, né? As pessoas que estão buscando atuar nessa área. Então, falta incentivo de todas as partes. Falta conexão, entendeu? Então, assim, além desses dados de produtividade, né? O Brasil, um outro dado que eu busquei e também achei bem relevante é o desperdício. O desperdício aqui é absurdo, né? Isso entra na ISO.
Isso entra na ISO também, né? E isso entra como problema para a indústria 4.0 resolver. E nós não estamos sabendo aproveitar isso, né? Um dado que eu busquei agora de 2015 a 2017 foi desperdiçado 60 bilhões de reais em energia na indústria. Foi desperdiçado com retrabalho, com refugo. Então, assim... Nossa, e como nossa indústria tem retrabalho, né, Júlio? Muito retrabalho, Muito retrabalho, né? Então, assim, nós precisamos otimizar os nossos processos, né? Para sermos mais produtivos, para desperdiçar menos. Então, assim, temos que seguir esse modelo que tem lá fora. Mas a gente acaba não conseguindo aproveitar esse movimento por conta de todo o ambiente que nós estamos inseridos aqui no Brasil, né? Então, esses são cenários que atrapalham muito a gente no âmbito da indústria. Sim. Né? A nossa indústria, né, não tem muitos incentivos para a gente poder inovar, né? Não tem um ambiente até mesmo propício para as pessoas desenvolverem. E aí eu trago inovação não somente como desenvolver uma tecnologia nova. Sim. Uma simples mudança de processo é uma inovação. Mas as pessoas estão imersas à rotina, a fazer como as pessoas que vieram lá atrás vinham fazendo. Digamos assim, tá dando certo por enquanto? A gente tá cumprindo? A ideia ah, não, eu tô cumprindo o que pediram, tá bom. Eu digo até que é uma questão cultural. Assim, sabe? Porque... Um exemplo, trazendo de novo pro âmbito da ISO, né? Você vê que a norma foi evoluindo, mas você vê ainda muitas empresas se comportando como a ISO 9000-2008. Sim, nossa, mas é uma evolução muito grande. Nós estamos falando aí de 12 anos. 12 não, 8, 6, 7, 10 anos, né? Quase 10 de 2008 pra cá, 2018, quanto tempo dá? 16 anos, né? Que a gente tá falando sobre uma coisa que, se a tecnologia muda, o processo de avaliação também precisa mudar. Então, e nós tendemos a ficar no mesmo lugar. Dificilmente as empresas, elas, conforme, mesmo com a evolução da norma, você vê que elas tendem a permanecer onde estão, né? A norma fala muito sobre olhar para fora da empresa. Eu atendo clientes que poucos deles avaliam a concorrência. Nossa, não é ser empreendedor, minha gente. Entendeu? Então, assim... Dentro de uma análise SWOT, por exemplo, é o principal fator de ameaça que a gente tem é a minha concorrência. Eu concordo, né? Eu concordo que a indústria, ela é mais conservadora nesse ponto. Ela tem muitas variáveis que precisam ser consideradas, até pela dificuldade. Eu acho que é deixado um pouco de lado isso, mas precisa ser feito porque é muito relevante. Então, eu digo que, culturalmente, o ambiente, de novo, né? O ambiente, ele não está propício para nós inovarmos na indústria, para a gente realmente andar a passos mais largos na caminhada para ser um país mais desenvolvido, entendeu? Nesse setor. Nesse setor não só nisso, né? Porque a gente precisa aplicar isso daí a todos, né? Todos os setores, todas as áreas, né? Todas as áreas. E os outros países desenvolvidos, até um outro dado que eu trouxe também, até para poder entender o cenário, né, que eu estou entrando aí com a minha empresa na área da inovação, né? O país pode deixar de crescer 50% nos próximos 15 anos se não se adequar agora. Podemos deixar de crescer mais não, gente, por favor. 50%. Meu Deus! A gente está falando de 50% de oportunidade que a gente está deixando na mesa para outros países, como a Índia, por exemplo, que é um país também emergente que está passando o Brasil em produtividade. Isso que eu estava lendo sobre isso também, Júlio. Nós temos aí processos, não só processos, mas nós temos aqui pessoas que trabalham dentro da área, nós temos maior capacidade evolutiva de processos, de aprendizagem. Como que um país extremamente emergente, tudo bem que um país grande, populoso, enfim, mas não economicamente não beira a gente, vamos dizer assim, está passando a gente nesse setor. Então, isso eu acredito que é por conta da cultura, né? Culturalmente, nós somos um país consumidor. Nós não somos culturalmente um país desenvolvedor. De tecnologia. E nós precisamos mudar isso. E aí é desde a base.
né? É por isso que nós precisamos de iniciativa, e aí eu falo de novo, né, que o empreendedor, ele é um super-herói, porque ele não tem um ambiente propício para isso, para poder superar essas barreiras. Nós precisamos de incentivos para conectar a indústria com a escola. Eu vejo que esse é algo que é o maior potencial que nós temos. Nós somos um país populoso, sim. O Brasil é grande, né? E nós precisamos aproveitar isso, né? Para que nós possamos aproveitar as oportunidades, né? Mais rapidamente. Realmente, eu vejo que a iniciativa da escola em explicar para o aluno o que é uma indústria 4.0, né? Quais são as tecnologias que envolvem essas metodologias novas. E deixar usar as metodologias, deixar usar as tecnologias, né? Então, né? E aí, né, eu falo que precisa trazer isso para dentro da indústria, né? E agora, voltando um pouquinho lá no nosso início, né? Que eu disse que a minha maior faculdade foi empreender, fazer o meu primeiro empreendimento lá na minha empresa. O jovem, ele precisa colocar a mão na massa. Ele precisa realmente resolver problema relevante para a indústria. Eu falo isso porque eu já fui professor também. Eu fui professor já fui professor do Senai, mas dentro da indústria também, do treinamento, continuo dando treinamento. Sim. Sou um professor nesse aspecto. E tudo isso que eu falo aqui, eu falo nos meus treinamentos também, né? Eu tento plantar uma sementinha de inovação sempre que eu posso. Então, mas voltado para problemas que são relevantes para a indústria, né? E eu vejo que isso está desconectado. Muitas vezes ele está desconectado. Então, é legal, né, você ter iniciativas eu vejo o próprio CEP, né, aqui, muitas iniciativas, a minha filha mesmo participa. Ela participa dos hackathons e tudo, né. Ela mesmo pergunta bastante algumas coisas para mim, que estou aí no mercado, a gente compartilha muito, né, sobre isso. Então, assim, precisa cada vez mais conectar esse conhecimento para resolver os problemas que são relevantes, porque se você segue uma direção e a indústria está seguindo para outra direção, eles vão divergir, não convergir. Isso, a gente só vai conseguir aproveitar essas oportunidades se a gente convergir. O que tá difícil, né? Tá difícil. Tá difícil, né? A gente espera isso mais, né? Só que a gente precisa conversar mais, ser mais mentor dos nossos jovens, né, Júlio? Tô um pouco perdido, eles estão um pouco meio desconexo, né, com o universo lá fora, né? A nossa geração, nós estamos vivenciando aí a gente fala muito sobre os termos do mundo VUCA, mundo Bunny, né? Sobre a volatilidade, sobre o comportamento, né? É um conflito de gerações, né? Mas nós temos que fazer uma limonada desses limões, né? Então nós precisamos convergir nesse ponto também, né? Eu já fui líder em algumas empresas da área de qualidade, em outros projetos também, onde eu tinha um jovem aprendiz de 16 anos e um profissional de 65. Sênior. Um sênior. Na mesma equipe. Na mesma equipe. E eu precisava extrair o máximo de cada um. E aí nós precisamos entender, né, o contexto que está inserido, tudo que envolve, né, aquele ambiente e poder usar isso como no maior potencial possível para você conseguir evoluir, desempenhar, né, performar melhor, né? E eu vejo que falta um pouco isso também. E aí eu acredito isso à liderança, né? E que é um assunto muito importante, relevante, né? Não digo somente liderança dentro da empresa, né? Os professores são lideranças também. Isso que eu ia falar. Precisa começar na escola. Precisa começar na escola. Precisa começar lá embaixo. Então, eu vejo muitos reclamando, mas precisa, antes de tudo, fazer. É igual eu vi esses dias, né? Tem muita gente querendo mudar o mundo, mas não arruma a própria cama. Adorei. Né? Exatamente. Então, a gente precisa fazer bem feito. Eu acho que saiu da ideia do eu faço a minha parte. Não. Acho que a gente pode fazer a nossa parte e dar mais um passinho. Isso é legal porque nas minhas consultorias, às vezes o cliente, ele espera que eu vou chegar com uma pílula mágica e vai resolver todos os problemas. E eu trabalho muito com análise de causa, né? Eu gosto muito disso. São umas ferramentas que, lá o diagrama de Ishikawa, né? O 5W2H, 5 porquê, matriz Gucci, Pareto. Eu uso muito essas ferramentas. Eu gosto disso, né? Eu adoro a ferramenta de Ishikawa. Adoro. Diagrama. Adoro. Eu uso em todos os meus trabalhos, né? Eu uso muito elas, na prática mesmo, né? Então, assim, às vezes eu chego em algum cliente e ele espera que aí eu vou ter uma solução mirabolante. Abre a caixinha.
tá aqui. Plim. E aí eu falo pra ele assim, já aconteceu, né? Um caso. Que eu falei assim, você precisa ensinar o operador a ler. Aí ele falou assim, não, sim, vamos dar um treinamento então de leitura e interpretação de desenho então pra ele. Eu falei, não, ele não sabe ler. Não é ler desenho. Manda ele ler. Então, mas isso até marcou pra mim, por quê? Porque nós esquecemos o básico. Fazer muito bem o básico. Mas eu posso te contar uma coisa? Você vai ficar triste? Vou falar. O jovem não sabe ler. Então, Hoje o jovem, ele sabe, ele não pega um texto e não lê. Não é interpretar o texto, não. Ele não sabe ler mesmo. É difícil. Tá bem complicado hoje. Então assim, esse profissional, esse aluno, ele vai para a indústria. Ele vai para a indústria daqui a pouco, né? Então eu vejo muitas empresas preocupadas em, mas eu tenho que implantar o ISD na minha empresa. Hoje fala muito sobre isso, sustentabilidade, responsabilidade social, governança, né? Eu mesmo estudei muito isso na minha pós. Mas o que eu vejo hoje, né, andando pelas fábricas, é que a pessoa não sabe pegar uma trena, não sabe ler um número, não sabe fazer um cálculo básico numa calculadora. Às vezes a pessoa tá querendo ensinar ISD pra essa empresa. Usar um paquímetro. Usar um paquímetro, né? Então eu vejo que precisa ser feito um trabalho de melhorar o básico. Para você melhorar, você precisa fazer o básico com excelência. Eu prezo muito isso nas minhas consultorias, nos trabalhos que eu faço, justamente porque a gente precisa, antes de melhorar, a gente precisa fazer muito bem o básico. O básico. Muito bem o básico. E eu digo, só melhorando o básico dá pra gente atingir 80, 90% da nossa performance. A performance. E eu vejo que isso é algo que eles fazem muito bem lá fora. Porque hoje eles já entenderam o que é básico e já substituíram isso por tecnologia. E hoje fica a critério somente do ser humano aquelas atividades que realmente são críticas. Que uma inteligência artificial não pode fazer. E ela não pode fazer tudo mesmo. Não faz. Hoje. Não, se você não souber usar... Você é a mola mestre da inteligência artificial. Então, assim, eu vejo que esse é o diferencial. E nós não estamos organizados como cultura, como sociedade, para poder fazer isso, né? Eu falo isso da minha experiência que eu tenho, né, no mercado aí. Então, a gente precisa realmente repensar algumas coisas. E dentro desse, a gente já está se encaminhando agora para a parte final do nosso programa. Futuro, Júlio, seus projetos, o que você vai trazer para nós dentro desse seu segmento, né? O que você visualiza e o que você está trazendo hoje como um consultor, como um empresário, um empreendedor do sistema de qualidade, da tecnologia? O que você está trazendo para nós hoje? Eu gosto muito de inovação. Eu gosto muito disso, consumo esse tipo de conteúdo todos os dias. Não é somente porque eu preciso, porque todo mundo precisa, mas porque eu aprendi a gostar disso. Então estudo isso aí, inclusive continuo investindo o meu tempo em aprender novas tecnologias. Hoje, além das áreas que eu já estudei, né, de engenharia, né, eu investi um tempo em aprender programação de computadores, né. Aprendi, mas você fez um curso? Não, aprendi sozinho, consumindo o conteúdo correto na internet. Então, o conteúdo tá aí, de graça. Tem que saber usar. Tem que saber usar. Então, com toda a experiência que eu tive aí nesses anos de intraempreendedor e empreendedor, né, eu fui criando a minha própria metodologia de trabalho como consultor, e é o carro-chefe da minha empresa, que é a implantação das normas ISO 9001 e ISO 3834. Né? Então, olhando para esse cenário, eu comecei a perceber semelhanças nas empresas, onde havia demanda, onde havia problema. E eu vi potencial de poder escalar a minha metodologia. Mas eu me esbarrei na força, mão de obra. Né? É difícil você repassar tudo que você aprendeu aí em quase 20 anos de trabalho para uma outra pessoa. Não é impossível, mas é difícil. É mais difícil. É mais difícil. Então, eu vi na tecnologia uma solução. Então, até confesso que lá no começo, não vi com tanta relevância assim, né? Eu queria usar a tecnologia como uma ferramenta de trabalho para mim, para eu poder aprimorar o meu serviço para o meu cliente. Auxiliar, né? Para o meu cliente. E comecei a desenvolver uma ferramenta, um software, né, na parte de qualidade, né, para poder implantar a minha metodologia nas indústrias. Então, a ideia seria substituir o trabalho mais básico, que é o que eu acabei de falar anteriormente, pela tecnologia. Eu preciso implantar isso aqui.
Tá, o meu programa, ele vai te dar tudo que você precisa para você atender o que você quer. Então, a princípio foi isso, né? Ele era muito voltado para qualidade. Eu digo era porque eu já pivotei ele e eu redirecionei ele, porque conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que o mercado ele estava caminhando para a indústria 4.0. E eu fui vendo que a essência da tecnologia, ela tá em evitar o desperdício, melhor aproveitar os recursos, porque ainda mais no nosso ambiente que não tem incentivo, o recurso é escasso. Então, eu pivotei a ideia para a indústria 4.0. Então, eu refiz algumas coisas e direcionei o programa para produtividade. E desenvolvi, em conjunto com isso, sensores, onde a gente consegue trazer para dentro da indústria sistemas de monitoramento, né, onde o software faz a leitura do comportamento dos dados da máquina. Caramba! Então eu fiz essa mudança no meu sistema, né? Hoje ele já está, eu digo que 98% pronto, o software ele já está pronto já, né? E agora já tenho parceiros interessados para poder fazer a implementação do MVP, né? Então ele faz isso. E qual que é a ideia, né? Enquanto todos estão olhando para... Mas você já está usando ele já? Já. Já não é mais protótipo, você já tá... Não, ele já está funcionando. Então assim, enquanto a indústria ela está olhando para aqueles processos que são automatizáveis, vamos dizer assim, dentro do meu cenário, um processo de corte, um processo de dobra, né? Onde você tem máquinas CNCs, né? Que são controladas por comando numérico, né? Então, eu olhei para uma parcela da indústria que não está sendo muito vista, que é o trabalho manual. Então, por exemplo, o meu software hoje ele está muito voltado para a área de soldagem, por exemplo, soldagem manual. Nós temos robôs, que é a indústria 4.0. Sim. Né? Temos robôs, mas a gente não vai deixar de ter tão breve o soldador, por exemplo. Mesmo porque a gente já bateu bastante sobre isso, né? O Brasil tá velho, tá atrasado, né? Não que a gente esteja errado no homem, né? Na pessoa ali, é um empregado, é um trabalhador, é uma pessoa que precisa do emprego, enfim. Mas vamos melhorar o processo produtivo também. Justamente. Hoje nós temos que trabalhar com as armas que a gente tem, né? Com os recursos que a gente tem. Então hoje, ainda assim, né? A solda, né? O processo de soldagem é um processo muito utilizado, né? Eu já vivenciei muito isso. Até as minhas consultorias é voltado para isso também, tanto na 9000 como na 3834. E eu tentei colocar no software essa metodologia, né? Tentar colocar essa metodologia para poder auxiliar a indústria metalúrgica, principalmente, a ser mais produtiva. Sim. Né? Até um dado que eu tava lendo esses dias sobre uma entidade americana que fala que o processo de soldagem na metalurgia foi feito um estudo com mais de 1000 empresas e 80% do processo de soldagem é trabalho operacional. 75%, quer dizer, 75% é trabalho operacional. 15% é energia elétrica e materiais. É o fazer. Então, olhando para esse aspecto, energia, materiais e trabalho operacional, foi que eu desenvolvi o meu software. Então, ele ajuda você a eliminar esses desperdícios. Sim. Porque quando você tem retrabalho, você está jogando energia elétrica fora, a hora do operador, o material que você precisa segregar. Então, eu estou criando uma inteligência que olhe para isso. Sim. E auxilie o operador a ver aonde ele está falhando e para que ele possa ser treinado nesse aspecto com inteligência. Então o software ele faz essa leitura do comportamento da máquina, né, com os dados que são aplicados em tempo real, e aí você consegue fazer a análise de causa, que eu falei que eu gosto bastante, e poder resolver o problema de uma vez por todas, que a gente fala muito de matar a causa raiz, né? Você tá falando e eu tô desenhando na minha cabeça aqui. Eu tô encantada com essa história. Eu tô assim, eu tô desenhando o processo na minha cabeça. Eu já imaginei o cara com uma certa autonomia até para identificar, ele mesmo identificar. Falou, puxa vida, o problema tá aqui. Então é isso aqui que eu preciso, né? Eu não conheço um processo de solda visual, né? Eu não sei esse momento. Mas eu acredito que tem que ter é claro, né? Um padrão de qualidade abusado para que a gente possa dar segurança para o nosso trabalho. É que assim, por que eu escolhi o processo de soldagem, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho. Ele pode ser aplicado em outros processos, né? Essa metodologia, esse sistema, porque eu escolhi o pior cenário. Porque o processo de soldagem, ele é um processo, ele depende de variáveis e parâmetros. Né? Então, ele é um processo especial conhecido na indústria, né? Porque você só pode validar esse processo
através da validação dos parâmetros. É igual a receita de bolo, mesma coisa. Então, quando você prova o bolo no final, quer dizer que a receita funciona. Deu certo. Então, a solda segue o mesmo sentido. Você só consegue atestar se a solda está conforme se você controlou todos os parâmetros dentro daquelas faixas aceitáveis. Né? Então, eu escolhi o pior cenário porque dessa forma eu consigo atender com amplitude todas as outras áreas que são mais simples, né? Então, mas eu escolhi esse processo porque depende muito da habilidade do soldador. Sim. Então a ideia é ajudar ele, né? Porque, contrário ao que muita gente pensa, mas será que o soldador vai se adequar? O que eu mais vejo aí é o cara querendo melhorar. Que bom. Essa é a minha experiência. Eu vejo que o soldador, ele quer melhorar. Tipo, eu vou ali numa empresa fazer uma consultoria, eu ando no chão de fábrica e eu vejo um problema. Eu falo, cara, vamos melhorar aqui o parâmetro, vamos fazer isso e tal. E aí ele aplica aquilo e ele melhora. E aí esses dias atrás, até nessa empresa que eu comentei há pouco, eu tava em São Paulo, né? Voltei aí praticamente depois de 8 meses e eu tinha pego lá um soldador, né, pra ensinar ele. Voltei lá, ele me viu passando, fazendo auditoria na fábrica, ele me chamou. Olha como tá a minha solda. É que legal. Então você vê que eles querem melhorar. Então a ideia... O cara passa perto daquela torre de telefonia, ele fala, tá vendo aquela solda lá? Eu fiz. Então... Fui eu que fiz. Eu estou tentando desenvolver essa ferramenta para poder auxiliá-los, né, a poder melhorar com inteligência. Porque por ser um processo tão complexo, com muitas variáveis, muitas vezes você pode focar em algo que não é relevante para realmente mexer o ponteiro no final, né? Então, eu tô fazendo um problema, tá tendo um problema aqui na minha solda, ele acha que a máquina tá faltando manutenção, mas não é. Às vezes é o consumível, às vezes é o setup da máquina. E aí a ferramenta, ela te dá esse subsídio para você realmente interferir na onde vai ter resultado. Entendeu? Sim. Essa que é a ideia do software. Do software. Legal, Júlio. Júlio, nós estamos com o tempo estouradíssimo. Meu Deus do céu. Vamos falar aqui até amanhã. Eu já falei, a gente conversou sobre isso, né? Vai dar muita coisa pra gente falar. E assim, eu só queria que você deixasse um recadinho, tá? Deixasse pra nós ali uns contatos que você tem passar para as pessoas que estão acompanhando mesmo a gente, seguir você lá no site da QS Soluções Qualidade também. É um recadinho pro pessoal aí que tá querendo, a nossa galerinha que assiste o nosso programa, os nossos estudantes, dar esse recadinho final para eles aí. Legal. Bom, gostaria de agradecer o convite, né? Aí, muito obrigado. Foi um prazer aí estar compartilhando um pouco do conhecimento que nós temos aí, não só da teoria, mas da prática. A gratidão é toda nossa. E eu gostaria muito de enfatizar essa questão aí desse recado mesmo, da teoria e da prática, assim, sabe? Eu falo muito sobre isso onde eu vou, né? E eu falo que a teoria é o ótimo. Eu falo muito isso. A teoria, ela é o ótimo. Mas o bom, ele é suficiente para nós. Então, mira no ótimo. Para você acertar o bom, né? Para você acertar aquilo que realmente vai fazer diferença. Então, a gente fala muito sobre metodologia. É um assunto, assim, é complexo, né? Você falar sobre metodologia, sobre tecnologia, sobre treinamento, desenvolvimento. Mas isso serve como referência para nós. Então, você que está buscando se aprimorar, a teoria, ela é o padrão. Você precisa buscar o padrão. Até para você medir se você está conseguindo alcançar. Então, o ótimo é o 100%, é a teoria. E eu sempre me baseei na teoria até para poder criar inovação naquilo que eu ofereço, né? Para você acertar aquilo que é bom. E o bom, ele é suficiente. Ninguém precisa ser ótimo, mas você tem que mirar no ótimo. Mas também não precisa ficar só no suficiente, né? Então, aí você pode usar isso como alavanca para você melhorar, para você expandir o seu conhecimento, né? E não ter medo de fazer também, né? O conhecimento tá aí, né? Pra gente poder consumi-lo da melhor forma possível. Hoje em dia você consegue aprender qualquer conteúdo sentado na cadeira da sua casa, aí no seu escritório, na sua sala de estudos, né? Então, hoje, o local, ele não é barreira para você aprender. Então, eu vejo que esse é o caminho mais certo. Eu nunca vi alguém que trabalhou tanto dar errado. Nunca vi. Que bom. Isso nunca é maravilhoso. Eu trabalhei tanto que eu dei errado. Não, facilidade não tem. É trabalho duro. É trabalho duro. Até postei esses dias no meu LinkedIn, né? Que o universo conspira pra quem transpira. Adorei. Júlio, o nosso endereço lá é www.qsqualidade.com.br, né? É o meu site. E siga também lá no LinkedIn, comecei a compartilhar alguns conteúdos aí, falando sobre qualidade, sobre negócio, sobre indústria, né?
tentando simplificar essa comunicação aí desse mundo complexo. E eu fico feliz por isso, Júlio. Nossa, a gente conversou aqui, quando você falou assim pra mim, você vai gostar de tudo, eu não imaginava que já estava nesse sentido. Parabéns, Júlio. E faço votos de que você, o Lucas também tá lá com você, Sim. né? Que seja próspero e que vocês sejam, sim, contribuidores para essa evolução, para esse crescimento que nós precisamos ter no nosso país. Obrigada, Júlio, pela tua presença mesmo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, tá? E nós vamos encerrando por aqui. Por aqui nós já é impossível encerrar esse assunto, gente. É impossível, é difícil demais encerrar esse assunto. Mas eu quero agradecer muito a Rosana, nossa querida amada. Obrigada, trabalhos técnicos hoje. Obrigada por participar. Aprendeu bastante coisa hoje também, né, Rô? Legal, bacana. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela sua disponibilidade de nos assistir. Mais uma vez aqui agradeço à TV Vale do Sol, agradeço aqui ao nosso ecossistema São Vale, aqui a nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia, agradeço à Prefeitura do município de Açaí por disponibilizar esse espaço maravilhoso pra gente. Obrigada, Colégio Carrão, por me proporcionar fazer esse trabalho. Você que quer sempre mais, segue a gente lá no YouTube também, se inscreva no nosso canal, dá aquele joinha, segue a gente no Instagram também, Quem Podcast, no YouTube, @Quem Podcast com 2 T's no final, para que a gente possa estar sempre produzindo conteúdo como esse para você, que traz aí essa tecnologia, traz essa evolução no sentido de conhecimento. Aqui a gente vai fazer o ISO do conhecimento, se Deus quiser. Para você que nos acompanhou, muito obrigada. Você que está na estrada, você que está pelo rádio, na sua casa, na escola, na TV, obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus, mantenham a fé. Tchau. Tchau.